meus alunos, em virtude da paralisação das aulas em razão do coronavírus, para que nós não tenhamos prejuízo, estamos fazendo essa videoaula de Direito das Sucessões. A matéria que nós vamos ministrar nessa aula diz respeito à semana do dia 16 ao dia 20 de março. Na semana que vem, do dia 23 ao dia 27, nós teremos uma outra aula referente ao conteúdo da semana. E caso hajam prorrogações nesse período de suspensão das aulas presenciais, nós estaremos fazendo essas videoaulas para que vocês tenham todo o acesso ao conteúdo sem que haja nenhuma interrupção, nenhum prejuízo no nosso semestre acadêmico. Dando sequência ao assunto que a gente já estava tratando, na última aula que nós tivemos, nós tratamos das questões relacionadas à aceitação e renúncia de herança. Na sequência, o próximo tema nosso é indignidade, ou seja, formas de exclusão da sucessão que começam a partir do artigo 1814 do Código Civil. Essa forma de exclusão da sucessão, ela é, na verdade, uma maneira encontrada pelo legislador para punir aquele herdeiro que, porventura, tenha cometido alguns atos em detrimento do autor de herança. Ou seja, a indignidade é uma penalidade que nós aplicaremos ao herdeiro que, porventura, tenha cometido uma das condutas que nós vamos descrever, acompanhando aí junto ao Código Civil. Portanto, é importante que para essa aula, e nós iremos usar bastante no decorrer dela, é importante que vocês tenham o Código Civil em mãos para que a gente possa acompanhar e ver todas as hipóteses. Lá no artigo 1814 do Código Civil, nós temos as hipóteses que podem gerar a exclusão do herdeiro ou legatário. Esse é um ponto importante porque no caput do artigo 1814 nós temos uma previsão, que estabelece justamente a quem essa norma se dirige. E ela se dirige tanto aos herdeiros legítimos quanto aos herdeiros testamentários, ou seja, qualquer um que tenha o título de herdeiro, caso ele tenha cometido uma das três condutas que estão descritas aí nesse artigo 1814, ele pode ser excluído da sucessão. Nós veremos as hipóteses e veremos também quais os procedimentos necessários para que essa exclusão seja efetivada. Portanto, lá no caput do artigo 1814, se nós observarmos, nós vamos ter na redação do artigo justamente essa abrangência ao estabelecer: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Quando ele fala herdeiros ou legatários, herdeiros porque são aqueles legítimos ou testamentários a título universal, com os herdeiros instituídos, como nós já estudamos em aulas anteriores, ou legatários, que são aqueles herdeiros testamentários a título singular, ou seja, aqueles que têm uma disposição testamentária mais individualizada em relação àquele indivíduo. Portanto, tanto herdeiros legítimos como herdeiros testamentários, sejam eles a título universal, sejam eles a título singular, estarão sujeitos a serem excluídos caso cometam uma dessas condutas. Quais as condutas descritas? Se nós observarmos lá no vídeo, nós vamos ter na primeira hipótese aquelas condutas que são consideradas como crimes dolosos contra a vida, seja na forma consumada, seja na forma tentada. Se a gente observar a redação do artigo, o que ele estabelece? Os que houverem sido autores, coautores ou partícipes em homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar. Só que o dispositivo legal ele vai mais além, porque ele não se prende unicamente à hipótese de crime cometido contra o autor da herança, mas abrange também crimes cometidos contra algumas pessoas que são ligadas ao autor da herança, como na sequência, o cônjuge ou o companheiro, os ascendentes ou descendentes do autor da herança. Ou seja, a intenção do legislador foi punir o herdeiro por considerá-lo como não merecedor de receber a herança daquela pessoa, justamente porque cometeu esses crimes graves, seja na forma consumada, que é o homicídio, seja na forma tentada. Mas não se limitou, como nós vimos aí pela redação do artigo, à pessoa do autor da herança, mas abrangeu também práticas ou crimes cometidos contra
cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. O que significa isso em outras palavras? Eu posso ter tido um herdeiro da pessoa que cometeu um crime contra um ascendente, por exemplo, daquela pessoa, há alguns anos atrás. E agora essa pessoa vem a óbito. Ao vir a óbito essa pessoa, nós temos a abertura da sucessão dela. E na sucessão dela nós vamos verificar se um dos herdeiros dessa pessoa que temos a sucessão aberta nesse momento e cometeu uma dessas condutas contra esses parentes ligados ao autor da herança que nós estamos tratando agora. Então vejam que o crime ele não se limita à pessoa de cuja sucessão se trata, mas ele abrange também condutas relacionadas a ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro dessa pessoa. Vejam que ele trata no dispositivo do homicídio, né, ou tentativa deste. Portanto, nós estamos tratando como forma de punição dos crimes dolosos contra a vida. Ou seja, como aqui nós estamos tratando de regras de exclusão de direitos, já que nós vamos excluir da sucessão, tirar o direito à herança desse herdeiro que cometeu essa conduta, não podemos fazer interpretações extensivas ou interpretações analógicas em relação a regras de exclusão. Ou seja, nós iremos tratar da exclusão apenas nas hipóteses que o legislador expressamente prevê essa punição. Portanto, nós não incluiremos nessa hipótese crimes culposos, ou seja, homicídio culposo não é causa para a exclusão da sucessão. Apenas o homicídio doloso, né, já que há uma previsão expressa nesse sentido na redação do dispositivo. Na segunda hipótese, né, nós temos ali os que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra de seu cônjuge ou companheiro. Veja que o legislador ele continua ainda avaliando condutas que são voltadas contra a pessoa do autor da herança. Na primeira situação, como nós vimos, crimes dolosos contra a vida. Aqui a gente já passou para os crimes contra a honra, já que ele trata da denunciação caluniosa e os demais crimes, como injúria, calúnia ou difamação. E em virtude do crime agora ser contra a honra, ele já limita um pouco mais também a abrangência do dispositivo. Ou seja, nós não teremos agora exclusivamente a aplicação em relação ao autor da herança. Nós teremos uma ampliação, aplicaremos a outras pessoas também, mas não de forma tão ampla como nos crimes contra a vida. Vejam que aqui o legislador agora limitou a prática do crime à pessoa do autor da herança e seu cônjuge ou companheiro, diferentemente dos crimes contra a vida, que além destes, ainda abrangeu os ascendentes e os descendentes. Nessa segunda hipótese, portanto, ascendentes e descendentes ficam fora e a gente vai buscar excluir da sucessão apenas o herdeiro que tenha cometido essas condutas em relação ao próprio autor da herança, seu cônjuge ou companheiro. E na terceira e última hipótese, ele preserva a nossa liberdade para fazermos testamento. Então, ele pune o herdeiro ou legatário, lembrando, portanto, seja ele a título universal, seja ele a título singular, seja ele legítimo, seja ele testamentário, qualquer um está sujeito a essa sanção, que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor de herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Dispor livremente de seus bens por ato de última vontade é justamente fazer testamento. Então, nós estamos violentando a liberdade conferida a todos nós de fazermos atos de última vontade, indicando qual o destino que nós pretendemos para a nossa herança. O legislador, como ele preserva esse poder de disposição, isso já como comentamos, é preservado tanto em vida, um dos atributos do direito de propriedade, dispor da forma que melhor convier, ele assegura isso para após a nossa morte, com essa disposição de última vontade, chamada testamento. Então, por dar valor, por valorar bastante essa liberdade que nós temos acerca dos nossos bens, se porventura o herdeiro comete algum ato violento que nos iniba de dispor, ele pode ser punido com a exclusão da sucessão também. Agora, essa indignidade ela não é automática. A indignidade, ela depende de ação, tá ok? Então, como ela depende de ação, nós temos aqui uma situação que é prevista
ali, se a gente for na sequência, no artigo 1815, aonde ele estabelece que a exclusão do herdeiro legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. Detalhe interessante é que esse artigo 1815 ele tinha um único parágrafo, e esse artigo foi desmembrado agora em parágrafo 1º e parágrafo 2º. E esse desmembramento ele adveio em razão de quê? Ele adveio porque existia uma discussão muito grande em relação a quem poderia propor essa ação, né? A quem caberia fazer a exclusão do indigno, né? E essa situação ela veio contemplada aí a partir da Lei 13.532 de 2017, que foi a lei que incluiu esse parágrafo, que desmembrou esse parágrafo único em 2 parágrafos, no artigo 1815, porque ela atribuiu legitimidade ao Ministério Público para também propor ação. Havia uma divergência quanto a isso, porque se entendia pela redação anterior que apenas os interessados é que poderiam propor essa ação. E como a herança é um direito disponível, interessados para a lei seriam aqueles que teriam interesse patrimonial. Então se discutia se o Ministério Público, por herança ser um direito disponível, teria legitimidade ou não para propor essa ação de exclusão. Esse assunto, portanto, ele foi superado, como nós vimos aí, pela redação, pelo desmembramento, né, desse parágrafo único, que ele trazia antigamente, né, na redação anterior, falava que o direito de demandar a exclusão extinguir-se em 4 anos contados da abertura da sucessão. Agora ele manteve esse mesmo prazo, 4 anos contados da abertura da sucessão, para poder fazer a propositura ou tomar a iniciativa para a propositura da ação, porém ele deixou claro que nos crimes dolosos contra a vida, ou seja, naquela hipótese do inciso 1 do artigo 1814, o Ministério Público ele tem legitimidade também para propor ação caso os herdeiros se mantenham inertes, ou seja, não havendo provocação de nenhum herdeiro, o Ministério Público então está autorizado a excluir aquele herdeiro que porventura tenha praticado ou sido condenado pelo homicídio ou pela tentativa de homicídio contra o autor da herança. Essa situação, ela acabou trazendo, né, uma uniformização ou na verdade, uma pacificação nesse debate, porque havia realmente, como eu falei, essa divergência, né? E essa divergência, ela havia já, antes da modificação da lei, já havia resultado nesse enunciado, né, o enunciado 116, lá da Jornada de Direito Civil, que já havia atribuído legitimidade para promover a ação visando a declaração de indignidade do herdeiro legatário. E aí, com base nessas discussões que antecederam a alteração que veio em 2017, a alteração veio para poder uniformizar e acabar com a divergência que existia até então. Detalhes interessantes que a gente precisa avaliar em relação à questão da indignidade, né, estão relacionados também aos efeitos que essa indignidade vai produzir. Se a gente acompanhar na sequência aí o artigo 1816, que trata desse assunto, ele traz para nós que os efeitos da indignidade são pessoais, né? Ou seja, quem merece ser punido? Apenas aquele herdeiro que cometeu a conduta que está sendo reprovável e que está sendo agora necessária essa punição. Portanto, os efeitos da sanção são pessoais, ou seja, só merece ser punido quem cometeu a conduta que é considerada como suscetível dessa exclusão, ou seja, o próprio herdeiro. Vejam, portanto, que no artigo 1816 ele traz, né? São pessoais os efeitos da exclusão, os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Ou seja, nós iremos considerar o indigno como morto civilmente, obviamente, já que ele está ali apto, né, até que haja essa exclusão, a suceder. Quando a lei fala que os herdeiros dele, os descendentes dele, herdarão como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão, isso nos reporta a um assunto que nós já estudamos, que é o chamado direito de representação. Ou seja, lá pelo direito de representação, que nós estudamos, nós vimos que o herdeiro pré-morto,
ou seja, aquele que morreu antes do autor de herança, na linha reta descendente, ele pode ter os seus descendentes, caso ele tenha esses descendentes, serem chamados para suceder em seu lugar nos direitos que ele teria se fosse vivo. É a mesma regra que nós aplicaremos aqui na exclusão do indigno, ou seja, se no momento da abertura da sucessão o indigno tiver descendência, como ele vai ser excluído nessa punição, nós iremos considerá-lo como se ele fosse pré-morto, ou seja, morto antes da abertura da sucessão. E, consequentemente, nós permitiremos que os seus descendentes, por direito de representação, assumam o seu lugar em todos os direitos que ele teria se ele fosse vivo. Tá? O artigo 1816, ainda no seu parágrafo único, ele estabelece que o excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem a sucessão eventual desses bens. Ou seja, o que o legislador está buscando efetivar é eficácia na medida punitiva. Ou seja, se nós estamos tirando o herdeiro, considerando ele indigno, impedindo que ele receba herança, mas estamos permitindo que os seus descendentes sucedam em seu lugar nos direitos que ele teria, para que essa pena seja eficiente, ou seja, eficaz, nós temos que criar um bloqueio em relação a essa herança que está sendo transmitida aos descendentes do indigno, para que dela esse indigno não usufrua, ou seja, que ele não tire proveito da herança de modo indireto. Então, o que o legislador estabelece? Como ele traz o direito de representação aos descendentes, esse assunto, inclusive, já foi estudado em direito de família. Lá no artigo 1689, do Código Civil, quando ele trata, portanto, lá no 1689, do usufruto e da administração dos bens dos filhos menores, nós temos a redação de que o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, 1. São usufrutuários dos bens dos filhos, 2. Têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Ou seja, em virtude do poder familiar, que é aquele poder que o pai e a mãe detêm sobre os filhos enquanto menores, agregado a esse poder vem esses dois direitos. Primeiro, o direito de ser usufrutuário do patrimônio que o filho tiver, possuir. Segundo, ser o administrador do patrimônio desse filho, óbvio, enquanto esse filho for menor, porque é sujeito ao poder familiar. Por essa razão, em virtude desse efeito gerado pelo poder familiar, o legislador, para tornar isso eficaz, no artigo 1693, lá no direito de família, portanto, ele estabelece: excluem-se do usufruto e da administração dos pais, já que o 1689 falou que os pais são usufrutuários e administradores dos bens dos filhos menores. Portanto, ficam fora dessa regra geral. Inciso 4, os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Ou seja, esse artigo 1693, inciso 4, ele fica, portanto, em consonância com esse artigo que nós acabamos de visualizar, que é o 1816, parágrafo único aqui do Código Civil. Então, a gente vai associar a regra lá do 1695, inciso 4, que é parte do direito de família, com a regra do artigo 1816, parágrafo único do direito das sucessões, que trata dos efeitos gerados pela indignidade. Quando ele estabelece, portanto, que os efeitos são pessoais, nós não vamos punir a prole, porque nós vamos permitir que ocorra o direito de representação. O artigo 1817, dando sequência, já que nós teríamos um prazo para propor essa ação, lembrando aí do artigo 1815, que o direito de demandar a exclusão extingue-se em 4 anos contados da abertura da sucessão, então nós teríamos aquele lapso temporal, ou seja, entre a morte até completar os 4 anos, nós temos um prazo para poder requerer a exclusão do herdeiro. Nesse prazo, o herdeiro pode estar praticando atos na qualidade de herdeiro. Lembre-se que quando nós estudamos, nós vimos que a herança se transmite no exato momento da morte, a todos os herdeiros, sejam eles legítimos ou testamentários. Mais adiante, nós vimos
que como essa transmissão ela é um efeito decorrente da morte, portanto é um efeito legal, que decorre da morte da pessoa, ela independe, portanto, tanto da vontade do autor da herança quanto da vontade dos herdeiros, foi permitido a eles, posteriormente, fazer a manifestação, se confirmam ou não essa transmissão, que são aqueles atos de aceitação e renúncia que nós estudamos. Se ele aceita ou renuncia, essa aceitação ou renúncia retroage ao momento da abertura da sucessão. E nós vimos que a aceitação ela pode acontecer de modo expresso, quando ele expressamente o faz, tácito, que decorre do comportamento, que age, portanto, o herdeiro nessa qualidade de herdeiro, ou presumido, quando ele é provocado e se mantém em silêncio, que a lei, então, já gera a presunção de aceitação. Portanto, nós poderemos ter tido uma dessas três hipóteses ocorrido já, do momento da abertura até então, e nós teremos a propositura da ação declaratória de indignidade no momento posterior. Então, nesse lapso entre a exclusão e a transmissão da herança que aconteceu com a abertura da sucessão, esse herdeiro pode ter praticado diversos atos, inclusive cessão de direitos hereditários, que nós vimos que é uma das modalidades de negócio jurídico que o herdeiro pode fazer em relação ao direito que possui sobre a sucessão aberta ou sobre o quinhão inerente àquela herança. Que atento a essa situação, o artigo 1817, então, traz para nós. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé. Exemplo, cessão de direitos hereditários, que porventura ele tenha feito a um terceiro que não sabia sequer de uma dessas hipóteses que poderia gerar a exclusão desse herdeiro da sucessão. Até porque a cessão pode ter acontecido antes até mesmo da propositura da ação declaratória. E os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão. Mas, aos herdeiros, subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos. Ou seja, como o indigno é considerado como se fosse morto antes da abertura da sucessão, é como se ele sequer fosse chamado para suceder. Vamos imaginar a hipótese do herdeiro que não tenha descendência. Então, se ele não tem descendência, não houve aquele direito de representação que nós vimos pelo artigo 1816. Nós estamos tratando diretamente da situação do herdeiro. Esse herdeiro foi chamado para a sucessão, recebe a herança ou participa do processo que trata da distribuição dessa herança, faz cessão de direitos hereditários da sua cota hereditária e depois é demandado numa exclusão da sucessão. Ou seja, até que isso viesse a acontecer, ele pode ter realizado negócios jurídicos onerosos. Primeira regra, portanto, se foi feito a terceiros de boa-fé, o negócio está válido. Agora, como eu excluí o herdeiro e o negócio foi validado, eu não vou voltar à cota. Como eu não vou voltar à cota, o que o legislador fez? Os outros herdeiros, que se sentiram, portanto, ou que acabaram resultando prejudicados pela perda desse quinhão, que foi para um terceiro e não tem como voltar, porque era um terceiro de boa-fé e o negócio jurídico foi considerado válido, eles vão demandar o indigno pelas perdas e danos que eles sofreram em virtude desse quinhão. Por uma questão simples, se não tivesse ocorrido a cessão de direitos hereditários e eu excluo esse herdeiro, se eu tenho num exemplo aqui 4 herdeiros onde um é excluído, eu vou dividir a herança só em 3 partes. Ou seja, a parte do indigno ela é acrescida à dos outros herdeiros da mesma classe que ele. Então, o que o legislador, atento a isso, já trouxe a previsão? Se, porventura, esse 4º herdeiro fez negócio jurídico e o negócio foi válido, a cota dele não vai voltar para ser redistribuída. Mas os 3 vão cobrar o proporcional dessa cota que foi perdida em face de terceiro. Então, eles cobram perdas e danos desse indigno aqui. Bom, o parágrafo único desse artigo 1817, ele vai mais além. Ele fala que o excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e os rendimentos que dos bens da herança houver percebido. Por quê? Porque a herança se transmitiu lá no momento da abertura da sucessão. Portanto, se houve a transmissão, às vezes a herança ela produziu utilidades. Essas utilidades são o que a gente chama de frutos, que podem ser frutos naturais, podem ser frutos civis, então podem ser frutos industriais, depende do tipo de utilidade que essa coisa produziu. Então, tendo o herdeiro percebido esses frutos, se nós o excluímos da sucessão e o efeito é retroativo para considerar como se ele fosse morto antes
da abertura da sucessão, ou seja, ele sequer teria sido chamado para suceder, os frutos que ele recebeu também são indevidos. Ou seja, ele perde o direito à cota, que é o principal, e todos os acessórios que com ela estariam vinculados, ou seja, os frutos que dali foram produzidos. Por isso a obrigação de restituir os frutos que recebeu desde o momento da abertura da sucessão. Mas, para evitar que com essa devolução dos frutos ocorra um enriquecimento sem causa dos demais herdeiros, o que o legislador então estabelece? Lá no finalzinho da redação desse parágrafo único, ou seja, desse artigo 1817, do parágrafo único. O excluído da sucessão, portanto, fica obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Ou seja, se ele gastou para conservar a coisa, nada também mais justo do que devolver o valor das despesas. Ele perde o bem e perde os frutos, mas não pode ser penalizado e ter que pagar por algo que sequer proveito ele acabou ou acabará tirando desse bem. Por isso, a restituição. Agora, detalhe interessante, em relação a esse aspecto. Em relação à reabilitação do indigno, ou seja, quem pode perdoar o indigno? Quem pode evitar que essa pessoa seja excluída da sucessão? O único que pode perdoar o indigno é quem é o ofendido. E o ofendido, no caso, é quem morreu, já que nós estamos excluindo da sucessão a pessoa que cometeu atos contra o autor da herança. Portanto, a única pessoa que poderia ter perdoado esse herdeiro dos atos praticados era o autor da herança enquanto vivo. E a lei, então, estabelece que esse perdão ele tem que ter ocorrido de modo expresso. Ou seja, se o autor da herança o perdoou antes de morrer, obviamente, quando ocorrer a abertura da sucessão, os outros herdeiros não poderão ingressar com ação declaratória de indignidade, porque a exclusão ela foi interrompida, ela foi obstada por vontade de quem seria o ofendido na situação, que é o atual autor da herança. Portanto, essa reabilitação do indigno, que a gente chama, ou seja, o perdão dado ao indigno para que ele seja para que não lhe sejam aplicadas as sanções de exclusão da sucessão, deve ter sido dado de modo expresso pelo autor da herança, que pode ser por meio de testamento ou por outro documento autêntico. Documento autêntico é um documento que se possa aferir realmente que foi produzido pelo próprio autor da herança. Então, olha como é interessante a redação do artigo 1818 nesse sentido. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento. Agora, olha que coisa interessante nessa segunda parte do artigo, que trata aí no parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador é o ofendido, portanto o autor da herança, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. O que significa isso? Eu posso ter aqui, às vezes, um herdeiro que tentou contra a vida do pai. Então, não houve o homicídio consumado, houve o homicídio tentado. Portanto, esse pai é quem pode perdoar esse filho. Ele não faz esse perdão expresso, por documento autêntico ou por testamento. Se ele não faz, no dia que ele vier a óbito, os outros herdeiros podem entrar com ação para excluir esse indivíduo da sucessão. Porém, mesmo não perdoando expressamente, ele vem após o ato, portanto, ciente da conduta do seu herdeiro, e faz um testamento, e no testamento ele dispõe de algum bem ou de determinada parcela do seu patrimônio para aquele herdeiro. O que a lei então estabelece? Se o ofendido, que é o testador, favoreceu essa pessoa em testamento, mas não o perdoou, significa dizer que ele pode ser excluído da sucessão, portanto vai perder os seus direitos hereditários, mas poderá ser favorecido no limite da disposição testamentária. Exemplo, vamos supor que o autor de herança, nessa situação que eu comentei, ele tenha 3 filhos, e tem um patrimônio, vamos colocar hipoteticamente, para fazer uma conta redonda, de 9 milhões de reais.
Então, teoricamente, eu teria 3 milhões para cada um. O autor da herança, ele vai então, um desses herdeiros, tenta contra a vida dele. Ato que se enquadra na hipótese do inciso 1, lá do artigo 1814. O autor da herança, sabendo desse fato, faz um testamento e lá expressamente o perdoa. Abriu a sucessão dele, 3 milhões para cada um, ninguém vai poder discutir, porque a conduta dele foi perdoada pelo pai. Agora, numa outra hipótese, esse pai não perdoa expressamente o filho. Não perdoou, abriu a sucessão, eu vou pegar os 9 milhões e vou dividir em 2 partes, porque os outros 2 poderão entrar com ação declaratória de indignidade desse terceiro, excluir, e eu dividirei a herança apenas em 2 partes, 4 milhões e meio para cada um. Terceira hipótese, autor da herança faz testamento e deixa 500 mil reais para o autor, para o herdeiro declarado indigno. Deixou 500 mil reais, mas não perdoou. Abriu a sucessão, herdeiros vão pedir a exclusão, ele perde a possibilidade de herdar os 3 milhões que ele teria, porém, recebe os 500 mil deixados pelo pai em testamento, já que o autor da herança quis fazer dessa maneira. Portanto, nós poderemos ter esses 3 cenários que vão depender da forma como isso vai acontecer. Agora, uma coisa que é importante que se grave é que para que nós não tenhamos possibilidade de excluir esse indigno da sucessão, apenas se ele tiver sido perdoado expressamente por quem seja o autor da herança que nós estivermos tratando. Se isso não acontecer, nós teremos aqueles prazos de 4 anos contados da abertura da sucessão para poder requerer essa exclusão, ok? Bom, com base nisso, portanto, vimos que essas regras são voltadas tanto para herdeiros legítimos quanto para herdeiros testamentários, e é uma das maneiras que nós temos de exclusão do herdeiro da sucessão. Nós não vamos confundir com a deserdação. Deserdação é um assunto que nós vamos estudar lá em sucessão testamentária, no momento oportuno, e ela é voltada exclusivamente para herdeiros necessários. A indignidade ela é voltada para qualquer título de herdeiro, seja legítimo, seja ele testamentário. Ok? Bom. Seguindo na sequência aí do código, né? Nós teríamos aí a questão da herança jacente e a herança vacante, né? E dentro dessa herança jacente e herança vacante, só para a gente atualizar ela aqui para que vocês possam, né, acompanhar, na sequência, herança jacente e herança vacante são 2 assuntos relacionados à procura de herdeiros e não localização desses herdeiros. Ou seja, a herança, lá na parte geral do Código Civil, quando vocês estudaram Direito Civil 1, vocês estudaram um instituto chamado ausência. Lá na ausência, qual hipótese que a gente tinha? Lá na ausência, a gente tem aquela situação onde a pessoa desaparece do seu domicílio e nós não temos notícias se ela está viva ou morta. Portanto, nós não temos a pessoa de quem que seria dona do patrimônio. Nós temos os herdeiros dela. E aí, como nós temos os herdeiros e não temos a pessoa, a gente passou para aquele procedimento da declaração de ausência, sucessão provisória, para depois ser convertida em sucessão definitiva, sempre com a possibilidade de restituição dos bens ao ausente, caso ele retorne. Aqui na herança jacente, nós mudamos o cenário. Aqui a pessoa dona do patrimônio existe, ela está falecida e é o autor da herança. O que nós não temos são os herdeiros, ou seja, para quem entregar essa herança. Então a herança jacente ela é um momento inicial aonde, né, nós teremos as diligências necessárias para a localização desses eventuais herdeiros. Ou seja, na conceituação, nós temos que a herança jacente é aquela, né, relativamente à qual não há herdeiro legítimo ou testamentário notoriamente conhecido. Se nós observarmos a redação do artigo 1819, ela vai justamente em encontro com essa definição. Olha só, acompanhando, né, que vocês estão aí com o Código Civil em mãos, acompanhe aí, por favor. Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados,
ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Ou seja, a gente vai primeiro fazer diligências. Quando se coloca que os bens serão deixados, ou cuidados por um curador, esse curador é nomeado pelo juiz. Ou seja, vai se abrir um processo para declaração de vacância dessa herança e na fase preliminar o juiz manda arrecadar os bens, ou seja, ele reúne todo o conteúdo, o acervo hereditário e nomeia um administrador para esse patrimônio, que é o curador. O curador vai administrar e tomar as diligências necessárias para a localização de eventuais herdeiros. Essas diligências são feitas através da publicação de editais. São publicados editais, no caso atualmente pela redação do novo CPC, edital que é disponibilizado na internet, dentro do sítio do tribunal, por um prazo de 3 meses, ele fica disponível, dando um prazo de 6 meses para que a pessoa possa comparecer e reclamar ou se habilitar reclamando a sua herança, Ou, nas hipóteses de não haver, nos locais onde não há essa possibilidade de publicação do edital via internet, dentro do sítio do tribunal, então a publicação é feita na imprensa. É publicado, portanto, no jornal por 3 vezes, com intervalo de 30 dias entre uma publicação e outra. E aí, respeitada essa publicação, em qualquer das hipóteses, seja publicado na internet, seja publicado no jornal, o prazo de habilitação que vai previsto é de 6 meses contados da primeira publicação. Nesse período, o herdeiro tem que se habilitar. Caso apareça algum herdeiro e se habilite, o processo, ele muda o procedimento para inventário e partilha. Porque vejam que na herança jacente nós estamos buscando herdeiros, porque nós não temos conhecimento de quem são. Agora, uma vez aparecendo, a gente converte esse procedimento de herança jacente em inventário e partilha e vamos seguir pelo rito do inventário até finalizar com a partilha. Lá no artigo 1820 do Código Civil, ele então estabelece: praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, nessa forma como eu acabei de comentar com vocês. E, decorrido 1 ano da primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. Veja o que ele fala, decorrido 1 ano da primeira publicação, mas isso não se confunde com o prazo de 6 meses para se habilitar. Eles têm 6 meses para habilitar e esse 1 ano é um ano que nós temos que aguardar para ver se após o período de habilitação ainda não há algum novo interessado que postule qualquer direito hereditário. Então o juiz aguarda o prazo de 1 ano, contado da primeira publicação, para declarar a vacância da herança. Declarar vacância da herança, significa dizer que feitas as diligências, não se localizou ninguém ou nenhum interessado para poder reclamar aquela herança. E uma vez declarada essa herança vacante, a herança vacante é a herança vaga, ou seja, então não tem dono, então não tem para quem entregar, aí nós teremos algumas consequências para isso. Olha só em relação a esse aspecto, Até o trânsito em julgado, a habilitação de herdeiro ou credor, conforme vocês podem acompanhar pelo vídeo lá. Até o trânsito em julgado da declaração de vacância. O herdeiro, no prazo de 6 meses, é contado a primeira publicação, ou até o trânsito em julgado da declaração. Ele se habilita, faz isso nos próprios autos, observando o procedimento lá do artigo 687 ao 692 do CPC, que é o procedimento relacionado à habilitação. No caso do credor, ele se habilita também na forma prevista por inventário, ou ele faz isso por ação direta. Ou seja, ele propõe uma ação, como ele é credor, credor do espólio, credor do autor da herança, já que nós vamos lembrar aquela regrinha, quem paga a dívida da pessoa falecida é a herança deixada por ela. Então, dentro dessa perspectiva, ele busca ali o recebimento do seu crédito. Uma vez transitada em julgado a declaração de vacância, o legislador agora traz sequelas para isso. Essas sequelas, elas estão previstas aí no artigo 1822, no parágrafo único e no caput também. Olha só no 1822, E a do credor no 1821, tá?
Artigo 1822, a declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem. Mas, olha a consequência, né? Decorridos 5 anos da abertura da sucessão, não são 5 anos da declaração de vacância, cuidado com isso, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Ou seja, olha a consequência relacionada a esse aspecto. Nós poderemos ter o transcurso do prazo de 5 anos, aonde ocorrerá a incorporação daquele patrimônio ao domínio público do município, Distrito Federal ou União. Nós não vamos colocar Estado, porque o Estado, antigamente, no Código de 1916, ele era um dos destinatários desses bens. Agora, municípios, DF e União apenas. Estado não entra nessa história, tá? 5 anos da morte, não são 5 anos da abertura da declaração de vacância. 5 anos da morte, sem que ninguém reclame, incorporação ao domínio público. Após a declaração, né, de vacância ter transitado em julgado, a sentença que declarou a vacância ter transitado em julgado, aí a gente tem um outro reflexo, já que o parágrafo único desse 1822 estabelece que os colaterais ficam excluídos da sucessão, ou seja, é preservado agora apenas o direito aos herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge, de reclamar a herança, porém por meio de ação direta, tá ok? Herança vacante, portanto, no conceito, né, de Silvio Rodrigues, é a que não foi disputada com êxito por qualquer herdeiro e que judicialmente foi proclamada de ninguém, portanto, bem vago, né? Após 1 ano da publicação, não havendo, que é a regra do 1823, ela pode ser, então, declarada vacante, né? Não havendo habilitação. O STJ, né, em julgados recentes da 3ª e da 4ª turma, eles consideram que a propriedade dos bens da herança jacente ela passa ao poder público já com a sentença declaratória de vacância, razão pela qual até esse momento podem os mesmos ser adquiridos por uso capião. Por quê? Porque uma vez incorporados ao domínio público, se tiverem incorporados ao domínio público, não pode mais estar sujeito ao uso capião, porque os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, eles não podem ser adquiridos por uso capião, já que a uso capião é uma forma de aquisição por prescrição aquisitiva, ou seja, decurso do tempo, exercício de atos inerentes à propriedade pelo decurso do tempo. Bens públicos não estão sujeitos a isso, por isso que, uma vez incorporados, não se sujeitariam mais a essa situação, ok? Bom, o artigo 1823, para finalizar essa parte da herança jacente vacante, estabelece que quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, ela já pode desde logo ser declarada vacante. Lembra que nós estudamos que a sucessão, se não tivermos testamento, ela vai seguir uma ordem de vocação hereditária, ou seja, nós aplicaremos as regras da sucessão legítima. E pelas regras da sucessão legítima, não havendo testamento, nossos herdeiros são quem? Nossos descendentes, nossos ascendentes, o cônjuge ou companheiro e os nossos parentes colaterais até o 4º grau. Se eu tenho já os 4, né, da ordem de vocação, que são convocados e todos renunciam à herança, eu não preciso fazer diligências, ou seja, a herança pode ser declarada já de imediato como sendo de ninguém, já que os sucessores, na falta de testamento, os legítimos, todos eles também já abdicaram do direito inerente àquela herança. Por isso que o artigo 1823 estabelece que a declaração de vacância pode acontecer de forma imediata, caso essa hipótese aconteça. Bom, sendo a herança, portanto, né, declarada vacante, nós vimos os reflexos decorrentes disso. Nós poderemos ter uma outra situação ainda que pode acontecer, né? Ou seja, nós poderemos ter uma herança que eu conheço os herdeiros, mas que algum herdeiro foi preterido dela, ou porque não se conhecia, exemplo, uma ação de investigação que surge depois do inventário já feito, né, uma investigação de paternidade, ou, às vezes, de forma maliciosa ou de forma intencional, se faz a partilha dos bens, deixando um herdeiro de fora, seja sobre toda a cota que lhe caberia, ou seja sobre determinado bem que omitiram ou ocultaram dele, do qual ele não participou, portanto, da partilha. Quando o herdeiro é preterido do seu direito sucessório,
ele tem a possibilidade de reclamar a devolução do seu bem, né, da sua cota ou do seu quinhão hereditário. O meio que ele tem para pedir a restituição da herança, e isso só acontece quando já feita a partilha, portanto, porque se ainda não foi feita a partilha, ele se habilita no inventário e ao ser julgada a procedente sua habilitação, já vai ser feita a distribuição inerente a ele. Então, na hipótese da petição de herança, o que nós teremos? O herdeiro que foi preterido dessa partilha. Se ele foi preterido, ele tem um instrumento para poder reclamar a devolução da sua cota hereditária. Esse procedimento é chamado de petição de herança. É uma ação que é movida por esse herdeiro contra quem estiver na posse dos bens que lhe pertenceriam. Essa petição de herança ela vem prevista também dentro das regras aí do direito sucessório. Elas começam a partir do artigo 1824 e vão até o artigo 1828, né? Portanto, são 4 artigos apenas, mas com regras muito claras a respeito desse direito inerente à pessoa. Olhem só, portanto, como que ficará a situação do herdeiro nesse caso, na petição de herança. Artigo 1824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, ou seja, ele pode primeiro provar que ele é sucessor. Ele tem que provar o título sucessório dele, para poder depois reclamar o seu direito hereditário. Tanto que na sequência do artigo, como ele estabelece, né? Ele pode, portanto, demandar o reconhecimento do seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela contra quem, na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título, a possua. A ação de petição de herança, seguindo aí pelo artigo 1825, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Se vocês se lembrarem do artigo 1791, que nós estudamos lá atrás, nós verificamos que a herança, no momento que ela é transmitida aos herdeiros legítimos ou testamentários, ela se defere como um todo unitário, ou seja, ela é uma coisa só. Tanto que o artigo 1791 ele traz aquela redação: a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Então é uma coisa única. Lembrando que o parágrafo único daquele artigo 1791 ele estabelecia que até que a gente faça a partilha, esse todo unitário é indivisível e forma um condomínio entre os herdeiros. Agora, se eu peguei esse todo unitário, fiz a divisão, deixando um herdeiro de fora, esse herdeiro deveria estar no todo unitário e indivível. Por isso que o Código agora permite que, caso ele tenha sido preterido, ele demande todos os herdeiros e todo o acervo hereditário, para que a gente reúna tudo novamente e faça uma nova partilha, atribuindo o quinhão que efetivamente compete àquele herdeiro que foi preterido. Bom, o artigo 1826, na sequência, estabelece que o possuidor da herança, ou seja, aquele que nós estamos demandando para poder pedir a restituição dos bens, está obrigado a restituir os bens do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos artigos 1214 a 1222. Esses artigos 1214 a 1222 dizem respeito aos efeitos da posse, ou seja, é os que tratam daquelas questões relacionadas aos frutos e às benfeitorias inerentes à posse dos bens. Ali nós estaremos tratando se o possuidor é de boa fé ou de má fé. E em relação à sua boa fé ou má fé, a gente avalia se ele tem que devolver os frutos ou se não tem que devolver, se ele tem o direito de receber indenização por benfeitorias realizadas ou de levantar determinadas benfeitorias que foram feitas, ou se perde essas benfeitorias, se ele tem direito de retenção por elas ou não, e como que isso se processará. Aqui nós vamos avaliar da mesma maneira, ou seja, se eu fiz a divisão da herança e deixei um herdeiro de fora, nós iremos verificar se esses que participaram da divisão estavam de boa fé ou de má fé. Se eles estavam de boa fé, possuidores de boa fé. Esse, embora não perca o direito de demandar, ele vai ter algum prejuízo, vamos dizer assim, em relação a determinada situação. Ou seja, esses possuidores de boa-fé não terão que devolver, por exemplo, frutos percebidos durante esse período, porque estavam de boa-fé. Esse, portanto, não teria, nós vimos que a herança se transmite no momento da morte, então os frutos acompanham o principal, né? Já que frutos são bens acessórios,
mas em relação a esse aspecto, esse que está demandando não vai poder cobrar por esses frutos em virtude da boa-fé. Agora, se estavam de má-fé, vai ser semelhante àquela hipótese que nós vimos agora há pouco da indignidade. Se o efeito é retroativo à data da abertura da sucessão, tem que devolver o fruto que recebeu indevidamente. Ou seja, se sabia da existência desse herdeiro e deixou ele de fora, os frutos que foram divididos foram absorvidos em parte sobre a cota do excluído aqui, ó. Então, eu tenho que devolver para ele o que de direito pertence a ele desde o momento da abertura da sucessão. É isso que o Código está tratando. Ou seja, demandei esses aqui, eles são obrigados a devolver tudo e nós vamos verificar se o que estavam com eles era em razão de uma boa-fé ou não. Se for de boa-fé, mantém o que recebeu, não vão ter que restituir nada, rejuntamos novamente tudo e partilhamos e damos a cota para esse que ficou de fora. Estando de má-fé, rejuntamos tudo, dividimos, damos as cotas, que é o principal, mais os acessórios, os frutos que a cota produziu desde a abertura da sucessão. Bom, seguindo, no artigo 1827, o herdeiro pode demandar os bens da herança mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Ou seja, às vezes pode ter ocorrido, nesse exemplo que eu coloquei, dividiu a herança entre esses herdeiros e deixou esse de fora. Fizeram uma partilha dos bens, portanto, cada um agora se tornou proprietário da cota que lhe coube. Essa cota, já fazendo parte agora da propriedade individual de cada herdeiro, atributos da propriedade. Pode vender, inclusive, já que é poder de disposição. Vendeu, não tem mais o bem. Aparece esse outro aqui agora reclamando a cota. Nós vamos verificar se está de boa fé ou de má fé. Está de boa fé. Se está de boa fé, isso não elimina o direito desse a cota, porque a gente volta para a abertura, reúne tudo e tem que redistribuir. Então o que é que o legislador fala? Já vendeu, estava de boa fé, o negócio da terceira de boa fé está preservado, não vou trazer de volta. Mas o dinheiro ele tem que devolver, porque o dinheiro pertence a esse aqui. A herança tinha que ser dividida com ele dentro. Se ele está fora, agora que ele apareceu, nós temos que reunir tudo novamente para repartilhar. E quem recebeu mais do que devia tem que devolver o que recebeu a mais. E se já dispôs da coisa, isso não o libera de ter que devolver a parte que pertence a esse outro indivíduo aqui. Na sequência aí, portanto, tanto que esse artigo 1827, no parágrafo único, ele fala que são eficazes as alienações feitas pelo herdeiro aparente a um terceiro de boa-fé. Ou seja, o negócio jurídico é válido, mas eu não elimino o poder do reivindicante de reclamar a cota que lhe pertence daquele alienante, daquele que vendeu. O artigo 1828 estabelece que o herdeiro aparente que de boa-fé houver pago um legado não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. Aqui nós poderemos ter, por exemplo, uma hipótese, se a gente associar ela com o artigo 1824, que é o primeiro que nós vimos que o herdeiro, nessa ação de petição de herança, ele pode demandar quem tem o título de herdeiro ou mesmo quem não tenha, para poder pedir a restituição. Às vezes pode ter acontecido nessa hipótese, o herdeiro aparente que pagou um legado. Vamos lembrar o que é o legado. Legado é aquela disposição testamentária a título singular, ou seja, o autor de herança nomeou uma pessoa individualmente, legatário, para receber determinado bem do acervo, legado. Os herdeiros, então, pagam esse legado a esse legatário, imaginando que ele era a pessoa que o testador gostaria de favorecer, quando, na verdade, por engano, entregaram o legado a uma pessoa equivocadamente. O que a lei estabelece? O verdadeiro sucessor, ou seja, quem de fato o testador queria favorecer, pode reclamar a restituição da herança, até mesmo contra quem não tem o título de herdeiro, que é esse que recebeu indevidamente. Como os herdeiros pagaram o legado de boa-fé, imaginando que esse a quem foi entregue seria o legatário, eles não terão responsabilidade. A responsabilidade fica agora entre o verdadeiro legatário e aquele que indevidamente recebeu a coisa. Então, a petição de herança é voltada contra quem recebeu. Eu não posso voltar contra o espólio, porque o espólio pagou. Está em dias, então está certo. Então, eu volto contra quem indevidamente recebeu e peço a restituição. E se a coisa já tiver sido alienada, a gente resolve também nas perdas e danos da mesma maneira. Ou seja,
A petição de herança é um instrumento que nós temos para assegurar que o herdeiro, que foi preterido da sucessão, tenha a possibilidade de reaver a sua cota ou o seu quinhão hereditário. Bom, com base nessa situação, cabe a nós então avaliar o prazo para que essa ação possa ser intentada. Vejam que nesses artigos que nós vimos, aí do artigo 1824 ao 1828, em nenhum momento o legislador estabeleceu prazo para essa situação. Quando há omissão em relação ao prazo, nós aplicaremos a regra geral prevista lá na parte geral do Código Civil. Lá no artigo 205 e 206, nós temos os prazos prescricionais para que haja o exercício desses direitos. E lá, no artigo 205, nós temos que, não havendo disposição em contrário, os direitos prescrevem em 10 anos. Então, para nós aqui, o prazo para se propor a ação de petição de herança, a ser contado, será de 10 anos da abertura da sucessão. A única exceção que a gente vai ter é no caso da petição de herança proposta em ação de investigação de paternidade. No caso de investigação de paternidade, o STJ já se posicionou no sentido de que o prazo prescricional começa a contar do trânsito em julgado da ação que reconhece aquele estado de filiação, ou seja, que reconheceu a qualidade do herdeiro. E aí a gente vai começar o prazo de 10 anos para a petição de herança do trânsito em julgado dessa ação. Nas demais hipóteses, nós vamos contar da data da abertura da sucessão, ou seja, do momento em que houve a transmissão da herança. Ok? Bom, em relação à aula de hoje, nós encerraremos, portanto, nesses assuntos que envolvem, portanto, o que nós já estudamos agora há pouco, que são as formas de exclusão da sucessão, herança jacente, herança vacante e petição de herança. Na próxima aula, a relativa à semana que vem, nós já entraremos na sucessão legítima e estaremos, portanto, avaliando as formas de transmissão da herança aos herdeiros legítimos, obedecendo àquela ordem de vocação hereditária e verificando qual é o direito e como se fará a distribuição da herança em relação a cada um dos herdeiros legítimos que estão previstos. Lembrando que são nossos descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, nossos parentes colaterais até o 4º grau. Fazendo a ressalva que o companheiro está sendo inserido aqui, ele não está ali na redação do artigo 1829, que prevê a vocação hereditária, mas ele foi inserido por decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que ele deve receber o mesmo tratamento que é atribuído ao cônjuge sobrevivente, sem que haja distinção na forma de distribuição dos direitos. Então, por essa razão, é que nas menções eu estou sempre falando cônjuge ou companheiro, ok? Então, na próxima aula a gente fará já o início nessa parte da matéria. Obrigado, pessoal. Bom estudo para vocês e mantendo as orientações para que a gente não permita que a propagação dessa doença, né, que acabou atingindo o mundo inteiro, essa pandemia, não traga efeitos maiores do que todos nós já estamos sofrendo. Mas, mantendo, acho que cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir superar e ultrapassar essa fase difícil sem problema nenhum. Estudem, não deixem de estudar. Obrigado.